Ben-Hur tinha outros pensamentos. Um som como se muitos remos golpeassem a água ao mesmo tempo à sua volta atraiu-lhe a atenção. A astraca balançou um momento como se estivesse no meio de correntes contrárias. Então compreendeu que estava próxima uma grande frota, que provavelmente se preparava o ataque. Da ponte veio nova ordem. Os remos submergiram na água e a galera prosseguiu lentamente o seu caminho. Pouco tempo depois, um nítido e prolongado som de tropa que partia da ponte perturbou o silêncio. O chefe deixou cair o martelo e os remadores, inclinados sobre os remos, redobraram os esforços. A nave deslizou no seu caminho como uma criatura animada. Produziu-se um balanço muito violento. Os remadores, de pé diante do chefe, vacilaram, chegando alguns deles a cair. A nave retrocedeu. Deteve-se e avançou de novo com ímpeto irresistível. Depois, sob a quilha, Ben-Hur sentiu um choque e o rumor surdo de madeira quebrada. A proa da nave romana tinha vencido. Não houve tréguas nem descanso. A astraca continuou a sua marcha. Alguns marinheiros desceram precipitadamente pela escada, enfiaram as torcidas de algodão nos recipientes de azeite e passaram-nas, gotejando aos companheiros que estavam na ponte. O fogo tinha que se juntar aos terrores do combate. O clamor ia aumentando por todos os lados. De vez em quando escutava-se um estalido lúgubre, seguido de vozes de terror que anunciavam que outra galera tinha ido ao fundo com toda a tripulação lá dentro. Mas a luta não era completamente favorável aos romanos. Muitas vezes um soldado ou marinheiro era conduzido para a câmara, ferido e às vezes moribundo. Outras, nuvens de fumo e de vapor cheirando a carne queimada penetravam pelas escotilhas, submergindo a câmara numa densa escuridão, apenas interrompida pelo brilhar de alguma chama amarelada. De repente, a astraca deteve-se, os remos escaparam das mãos dos remadores, que foram lançados para fora dos assentos. Sobre a ponte ressoou o pisar furioso de muitos pés, e nos flancos ouviu-se o quebrar de naves e o entrechocar de remos. Os escravos deitaram-se por terra ou correram em busca de esconderijos. No meio deste pânico, um corpo humano foi lançado de cabeça através da escotilha aos pés de Ben-Hur. Um busto seminu, uma massa de cabelos negros cobrindo um semblante e debaixo um escudo de vime de couro. Um bárbaro setentrional, a quem a morte tinha privado da vingança e do motim. A astraca tinha sido abordada. Um estremecimento de terror invadiu o judeu. Talvez Arrios estivesse a defender a sua própria vida. Se tivesse morrido, que seria das suas esperanças e dos seus sonhos? O tumulto aumentou sobre a sua cabeça. Na câmara, tudo era confusão. Os remadores estavam imóveis, como que paralisados nos seus bancos. Apenas o chefe, sentado diante da mesa, esperava impassível uma ordem do tribuno, exemplo daquela admirável disciplina que subjugara o mundo. Esse exemplo tranquilizou Ben-Hur, que se dominou o suficiente para refletir. A honra e o dever retinham o romano no seu posto, mas para ele essas razões não existiam. Ele era um escravo e talvez aquele fosse o momento de reconquistar a sua liberdade. Deu 2 passos, mas deteve-se. Uma sentença romana sujeitava-o ao seu destino. Em todo o mundo não encontraria um rincão em que se pudesse considerar seguro, em que não fosse alcançado pela vingança de Roma. Por outro lado, ele tinha necessidade da liberdade concedida com todas as formalidades da lei para poder percorrer a Judéia sem ser incomodado.
até encontrar sua mãe. Ó Deus, quanto tinha orado e esperado para que essa liberdade chegasse. Por fim parecia estar perto de a obter, se a tivesse as palavras do tribuno. Mas se o seu benfeitor perecia, não, Arres não deveria morrer. Melhor era, em todo caso, morrer com ele do que continuar a sua vida de forçado. Ben-Hur passeou a vista em redor. Sobre a câmara, a luta prosseguia. O bojo da nave roçava ainda pelo da nave inimiga. Os escravos agitavam-se nos seus bancos, tentando quebrar as cadeias, e ao verem a inutilidade dos seus esforços, rugiam como loucos. Mas o chefe estava ainda sentado no seu lugar impassível, fiel ao seu dever, sem outra arma que o martelo, com o qual em vão procurava chamar os escravos à ordem. Ben-Hur dirigiu-lhe um olhar e depois afastou-se à procura do tribuno. Em 2 saltos encontrou-se a meio da escada e pôde ver um pedaço de céu fulgurante, algumas naves próximas, o mar coberto de destroços. Mas faltou-lhe o terreno sob os pés e foi atirado violentamente para trás. O pavimento da câmara pareceu-lhe erguer-se e fender-se depois. Toda a parte posterior da nave abriu-se em 2 e afundou-se no meio de um tumulto de ondas e de espuma. A água atirara Ben-Hur para a parte posterior da câmara, onde teria morrido afogado se a própria água não o tirasse de lá. Ao afundar-se, a enorme massa expeliu-o por uma das escotilhas e permitiu-lhe atingir a superfície. O tempo que tinha passado debaixo da água parecera-lhe uma eternidade. Com a boca aberta, respirou a plenos pulmões o ar vivificante e, gotejando água do cabelo e dos olhos, agarrou-se a um madeiro que flutuava perto dele. Sobre o mar estendia-se uma grande nuvem de fumo. A batalha prosseguia. De quando em quando passava junto dele, como sombra gigantesca, uma nave. Através da névoa, ouviram-se rangidos de naves a chocarem. Muitos dos combatentes tinham voltado à superfície, retomando aí a luta, servindo-se do apoio que lhes ofereciam as tábuas e mastros. Ben-Hur nada tinha a ver com aquela luta e esforçou-se por se afastar dela o mais depressa possível. Impeliu a tábua para diante, mas naquele momento viu sair da água um elmo dourado. Depois 2 mãos que procuravam agarrar-se à sua tábua. Ben-Hur parou assombrado. O elmo apareceu de novo. Depois 2 braços agitaram-se violentamente. A cabeça deitou-se para trás, deixando ver o rosto à claridade. Ben-Hur deu um grito de alegria diante daquele aparecimento e, antes que se afundasse pela 3ª vez, agarrou a corrente que prendia o elmo sobre o queixo e puxou-o para o madeiro. Aquele homem era Arrios, o tribuno. O judeu acomodou o romano sobre a tábua e esperou. A alva avançava lentamente. Que traria ela? Se os piratas tinham vencido, a vida do romano estava perdida. Por fim o sol brilhou com todo o seu esplendor. Ben-Hur viu terra à sua esquerda, mas muito longe para poder atingir a nado. Aqui e ali outros náufragos como ele flutuavam agarrados a destroços. À direita, uma galera inclinada sobre o flanco, as velas destroçadas, os remos inertes. Uma hora decorreu deste modo e a angústia de Ben-Hur aumentou. Se a ajuda tardasse, Arrios podia perecer. Ao ver a sua fria imobilidade, chegou uma vez a supô-lo já cadáver. Tirou-lhe o elmo da cabeça e depois, com grande esforço, despojou-o também da couraça. O coração do tribuno batia levemente. Isso aumentou a confiança de Ben-Hur, que, seguindo o costume da sua raça, se entregou à oração. Ben-Hur experimentou uma intensa alegria quando Arrios pôde articular algumas palavras. Depois de algumas perguntas acerca do lugar onde se encontrava e de que modo tinha sido salvo, o pensamento do tribuno reportou-se subitamente ao resultado da batalha.
A nossa salvação, disse, depende do resultado. Salvaste-me a vida, com o perigo da tua, e aconteça o que acontecer, conta com a minha gratidão. Se a sorte me favorecer, farei por ti tudo que um romano poderoso pode fazer para demonstrar sua gratidão. Mas enquanto ignoramos se me prestaste um serviço, devo pedir-te um favor. Promete-me que, se a ocasião se apresentar, me prestarás o melhor serviço que um homem pode prestar a outro homem. Se for coisa lícita, fala-ei, disse Ben-Hur. Arreus descansou novamente. És verdadeiramente o filho de Ur, o israelita? Sou, já te disse. Eu conheci o teu pai. Judá aproximou-se do tribuno, cuja voz ia enfraquecendo. Conheci-o e estimei-o, continuou Arreus. Tu, seu filho, terás ouvido falar de Catão e de Brutus. Com a sua morte, ditaram a lei de que um romano não deve sobreviver à sua desgraça. Compreendes? Compreendo. Os nobres romanos costumam usar um anel. Este uso-o eu. Toma-o e põe-o no teu dedo. Ben-Hur obedeceu. Esta joia ser-te-á de grande utilidade, disse Arreus. Se eu morrer, procura o meu liberto, que administra os meus bens, e encontrá-lo-ás numa quinta perto de Miceno. Diz-lhe como chegou às tuas mãos e pede-lhe o que quiseres, não te recusará. Se viver, farei ainda mais. Devolver-te-ei a liberdade, restituir-te-ei a tua família, ou poderás escolher a profissão que mais te agradar. Compreendes? Compreendo. Agora jura. Nobre Arreus, a tua voz indica-me que vais pedir-me algo de suma gravidade. Expõe primeiro o teu desejo. Prometerás? Não posso, sem saber o que pretendes. Bendito seja o Deus de meus pais. Olha, uma nave. De onde vem? Do norte. Traz bandeira? Não. Se a galera pertence aos corsários, salvaste a vida. Talvez não te deem a liberdade, talvez te destinem ainda aos remos, mas não te matarão. Mas eu, por Pólux, eu sou demasiado velho para sobreviver à desonra. Dirás a Roma que Quintus Arreus foi a pique com seu barco, como corresponde a um tribuno romano. Se a galera for uma nave corsária, atira-me do madeiro e deixa-me morrer afogado. Compreendes? Jura-me que o farás. Não cometerei semelhante ação, disse Judá com firmeza. A lei que governa os filhos de Israel me proíbe. Toma o teu anel, ó tribuno, acrescentou, tirando-o do dedo. Toma o teu anel e com ele as tuas promessas. Toma o teu anel. Arreus não respondeu. Não o queres? Perguntou Judá. Não em sinal de cólera ou de menosprezo, entendes? Mas para me livrar de uma obrigação que sobre mim pesa, atirarei o teu presente ao mar. E atirou o anel ao mar. Arreus ouviu-o cair, mas não ergueu os olhos. Cometeste uma imprudência, disse. Pensa na tua condição. Eu não dependo de ti para morrer. A vida é um fio tênue que posso romper sem que tu me ajudes. E se o fizer, que será de ti? Quem quer morrer prefere que outros o matem, porque, como ensina Platão, a alma rebela-se contra a ideia do suicídio. Se aquela nave pertence aos piratas, abandonarei o mundo. Sou romano e para mim a fortuna e a honra são tudo. Mas queria ter sido te útil. Mas teria querido ser-te útil. Ambos se calaram e ficaram à espera. Ben-Hur olhava a nave. Arreus descansava com os olhos fechados, indiferente a tudo. Está seguro de que é uma nave inimiga? Perguntou Ben-Hur.
Assim o creio, responde Arrios. Parou e deitou um escaler à água. Vês a sua bandeira? Não há outro sinal pelo qual se possa conhecer se é romana? Se fosse romana, traria um elmo na extremidade da mastreação. Então alegra-te, eu vejo o elmo. Mas Arrios não se tranquilizou. Ben-Hur observava atentamente. A galera aproxima-se de uma a outra abandonada. Já está a seu lado. Destaca homens para bordo. Então Arrios abriu os olhos e soergueu-se, sentando-se no madeiro. Dá graças ao teu Deus, disse para Ben-Hur, como eu as dou aos meus deuses. Um corsário teria afundado, não salvo a nave. A vitória é minha. A fortuna não me abandonou. Agita a mão, chama-os. Eu serei Dúnviro, e tu... Eu conheci o teu pai e estimei-o. Era um verdadeiro príncipe. Com ele aprendi que um judeu não é um bárbaro. Levar-te-ei comigo, adotar-te-ei como filho. Dá graças aos teus deuses e chama os marinheiros, depressa. Judá ergueu-se sobre a tábua, agitou as mãos e gritou com todas as forças dos seus pulmões. Por fim, os marinheiros do bote viram-no e os náufragos foram imediatamente recolhidos. Arrios foi recebido a bordo da galera com todas as honras devidas a um vencedor, tão favorecido pela sorte e estendido num leito sobre a ponte, escutou todas as particularidades do final da batalha. No seu regresso à pátria, Arrios teve em Miceno uma acolhida triunfal. O jovem que o acompanhava chamou desde logo as atenções dos seus amigos e às suas perguntas acerca de quem era, respondeu o tribuno relatando com afeto e emoção a história do seu salvamento. Terminado o relato, chamou Ben-Hur e, pondo-lhe a mão nas costas, disse: Meus amigos, este é meu filho e herdeiro, o qual, tendo de suceder-me na propriedade dos meus bens, se os deuses permitirem que eu os deixe, deverá daqui por diante usar o meu nome. Peço-lhes que lhe queiram como me querem a mim. Mal se apresentou a ocasião, a adoção foi oficializada. Deste modo, o nobre romano manteve a promessa feita a Ben-Hur, e pouco depois apresentou-o no mundo imperial.